Fala galera, estamos aqui para gravar mais uma videoaula, mais uma série nova, uma disciplina diferente que vocês vão ter agora comigo, que é avaliação de desempenho. Uma importante área e função do Departamento de Recursos Humanos das empresas. Muitas grandes companhias utilizam essa técnica para poder premiar, para poder justificar a promoção, também punições dos colaboradores, porque através da avaliação de desempenho você consegue trazer uma equiparação mais justa aos resultados que você quer alcançar, aos objetivos que você quer cobrar. Então, vocês vão ver a importância dessa área do RH e o quanto ela pode ser praticada em vários departamentos, ok? Então, vou estar compartilhando aqui o conteúdo da nossa aula, a tela. Beleza, já estou aqui no cantinho da tela. E vamos lá. Vamos falar desse assunto aí, avaliação de desempenho, um assunto bem interessante e importante aí termos o conhecimento disso, ok? Avaliação de desempenho, visão geral. Então, a avaliação de desempenho é um tema constante e corriqueiro em nossas vidas particulares. Então, se você for analisar, cada um de nós sempre faz uma autoavaliação sobre tudo. Como está a autoavaliação do meu dia? Como que eu consegui conquistar os objetivos que eu tinha para hoje? Como está a minha autoavaliação em termos de até mesmo da nossa saúde, né? A gente faz um check-up geral para saber como está a nossa saúde. Como está a nossa avaliação, por exemplo, do nosso porte físico, principalmente as meninas estão sempre olhando, tô no espelho, tô com uns quilinhos a mais, não, tô precisando emagrecer, não, tô muito magra, tô precisando engordar um pouquinho. Enfim, nós estamos sempre nos autoavaliando, sempre fazendo algum tipo de avaliação. Então, isso é muito comum e frequente na nossa própria vida. Quem dirá para as organizações? O mesmo acontece nas empresas, né? Elas sempre se confrontam com a necessidade de avaliar os diferentes desempenhos na área financeira, na área operacional, na área técnica, na área de vendas, na área de marketing. Você vê que muitas empresas o tempo todo têm aqueles indicadores de desempenho para saber, nós esse mês estamos com um faturamento maior, um faturamento menor, nosso número de vendas caiu, subiu. Então, sempre as empresas estão avaliando resultados e também as pessoas, ok? Nesse caso, a gente vai focar em avaliação de pessoas, avaliação do desempenho dos colaboradores, se os colaboradores estão cumprindo as metas, os objetivos. Mas definição de avaliação de desempenho, pessoal, é o processo de rever todas as atividades produtivas passadas para avaliar a contribuição que os indivíduos fizeram para o alcance dos objetivos no sistema administrativo. Então, de modo administrativo, alguém sempre vai olhar para ver se o desempenho de cada colaborador está atingindo as metas e os objetivos por grupo, por função, se ele está preenchendo as obrigações do cargo dele, se ele está entregando os resultados individuais que ele deveria entregar, se o grupo que ele pertence está entregando os resultados por departamento. Então, tudo isso é avaliado em empresas, ok? Avaliação de desempenho, a AD, então daqui para frente, se eu falar AD, você sabe que eu estou falando de avaliação de desempenho, estou abreviando. Então, a AD é um instrumento gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos por um empregado ou por um grupo em período e área específica, através de conhecimentos, metas e habilidades. Então, eu vou observar isso. Se ele, através de conhecimentos, metas, batidas e habilidades, ele tem sido suficiente ao que a gente espera, ok? Definição de avaliação de desempenho.
Então, o que a Venato, em 2004, ele definiu que a avaliação do desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa em função das atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. As pessoas, elas têm muito potencial de se desenvolver dentro da empresa, de crescerem, e esse potencial ele é mensurado. Então, às vezes é aí que os supervisores, eles quando olham para a equipe, falam: ah, essa pessoa já está pronta para ser promovida. Por quê? Porque dentro da função e do cargo, ela já sabe tudo. Ela já se desempenha 100% em tudo que ela faz. Ela já está próxima para um próximo passo. E, ao mesmo tempo, sempre tem aquele funcionário que acha que já está na hora dele ser promovido, mas quem avalia e sabe, vê que ele não está. Ainda tem muito que ele aprender. Ele não está em 100% do desempenho que ele ainda deveria entregar para poder ser promovido. Então, isso ocorre muito nas empresas. Ok? Por que avaliar o desempenho nas empresas? Então, essa pergunta, por que se deve avaliar o desempenho nas empresas? Então, a gente viu todos os benefícios que se tem em avaliar. Você avaliando os profissionais, você vai poder dar um feedback a eles sobre o que eles precisam melhorar, o que eles precisam continuar fazendo, com os resultados. Eu posso ter a ação de promover ou não pessoas, ou então, por exemplo, de ter que dar algum tipo de punição ou bronca. Então, toda pessoa precisa, isso vale para todo mundo, até mesmo aqui, né? Como curso, como escola, o aluno ele precisa sempre do feedback do professor para saber o que ele tem que melhorar, o que ele tem que continuar, porque se ele não souber, ele acha que está entendendo tudo e, na verdade, não está aprendendo nada. Por isso que eu falo muito para os alunos, você tem dúvida? Pergunta para o professor, me pergunte. Pode me perguntar, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, porque se você não tirar essa dúvida, ela vai morrer com você. Então, você precisa desse feedback. E aí a gente vai estar sempre avaliando esse desempenho de vocês. Sem essa retroação, então toda pessoa precisa receber a retroação, o feedback a respeito do desempenho para saber como está fazendo o seu trabalho. Sem a retroação, as pessoas caminham cegas. Elas trabalham perdidas. Elas fazem por fazer as coisas e não têm orientação. Também a organização precisa saber como as pessoas desempenham as suas atividades para ter uma ideia das suas potencialidades. Saber o potencial das pessoas, entender até onde eu consigo explorar cada colaborador. Porque quando você para avaliar, você vê, olha, essa pessoa não tem muita aptidão com números, então eu não posso jamais colocar ela numa área complicada da empresa que promova muitos cálculos, mas ela é extremamente comunicativa. Ela pode estar exercendo funções mais voltadas para o atendimento ao cliente. Então, quem avalia, quem geralmente observa as pessoas, ele tem essa percepção e passa esse feedback para as pessoas. E aí a pessoa vai trabalhando naquilo que ela tem maior potencial, ela vai crescendo dentro daquilo que ela tem mais talento para fazer, ok? As principais razões para se avaliar desempenho. Então, primeira, a avaliação de desempenho proporciona um julgamento sistemático para fundamentar aumentos salariais, promoções, transferências e muitas vezes demissões de funcionários. Então, fica fácil para qualquer gestor, se ele tem um suporte de avaliação de desempenho do RH ou se ele mesmo faz essa avaliação dos colaboradores, fica muito mais fácil para ele identificar quem merece um aumento salarial, quem já pode ser promovido, quem eu poderia transferir para uma oportunidade futura, quem, por exemplo, não se enquadra, não se emenda. Você, por mais que você dê feedback, essa pessoa não melhora, muitas vezes é um motivo de você o quê? Demitir colaboradores, ok? Segunda razão para se avaliar desempenho. Através dela, pode-se comunicar aos funcionários como eles estão indo no seu trabalho, sugerindo quais as necessidades de mudança de comportamento, de atitude e de habilidade. É o famoso CHA, né? Compor conhecimento, atitudes e habilidades. CHA, na verdade, conhecimento na ordem, né? Habilidades e atitudes. Então, se você não tem essa orientação, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Aquele colaborador vai continuar trabalhando do mesmo jeito.
Então, eu preciso ter alguém que sempre informe esse colaborador quais os desvios dele. Pô, ele está saindo da reta por aqui? Não, volta para cá. Você tem que melhorar isso, isso e aquilo. Então, eu tenho que sempre dar o que a gente chama de feedback, retorno, ok? Então, a avaliação de desempenho é voltada muito para a questão do feedback. Terceira razão de avaliação de desempenho é a avaliação permite que os subordinados conheçam aquilo que o chefe pensa a seu respeito. Então, é uma ótima ocasião para que todo colaborador ele entenda como o seu supervisor, o seu chefe, enxerga, como que eu sou enxergado pela minha chefia. Ela é amplamente utilizada pelos gerentes como base para conduzir e aconselhar os subordinados a respeito do seu desempenho. Então, é importantíssimo. Saber o que o nosso chefe pensa a nosso respeito é importante, sempre. Ok? A avaliação de desempenho ela deve proporcionar benefícios para a organização e para as pessoas. Então, a avaliação de desempenho, uma das principais razões dela é gerar benefícios para a organização e também para as pessoas. Eu faço avaliação de desempenho para ter ganho de produtividade, para que as pessoas possam desempenhar e performar melhor, e, ao mesmo tempo, um ganho, um benefício também para as pessoas, porque se ela melhora, obviamente o conceito dela melhora dentro da empresa e a chance dela galgar posições melhores de aumento salarial e de promoções vão aumentar. Então, se você tem o feedback, tem a avaliação de desempenho, isso faz com que você cresça e se desenvolva profissionalmente. Quem teve a matéria de treinamento e desenvolvimento comigo vai entender o que eu estou falando. A avaliação deve cobrir não somente o desempenho dentro do cargo ocupado, como também o alcance de metas e objetivos. Desempenho e objetivos devem ser tópicos inseparáveis da avaliação de desempenho. Então, sempre que alguém avalia o desempenho das pessoas, qual é o critério para poder avaliar isso? É saber o quanto essa pessoa ela colabora para os objetivos individuais que ela tem. O quanto que essa pessoa colabora com o desempenho dela para os objetivos que a equipe ou o departamento em que ela atua tem. Então, isso é inseparável. Sempre que eu falo de desempenho, vai existir objetivos, vai existir metas, vai existir entrega de resultados. Não tem para onde correr. Ok? Então, muitas grandes empresas, elas sempre fazem avaliação de desempenho com base na entrega de alguns objetivos individuais e em grupo que as pessoas têm que cumprir. Às vezes, num prazo de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, depende da política da empresa. Outra questão é que a avaliação de desempenho deve dar ênfase, enfatizar o indivíduo. Então, a avaliação de desempenho tem que focar na pessoa e não o indivíduo no cargo. Então, eu tenho que focar na pessoa como ela é trabalhando e não a impressão a respeito dos hábitos pessoais observados no trabalho. É claro que o comportamento também influencia no jeito de se trabalhar. Mas não importa se a pessoa é tímida ou se ela é pouco comunicativa, importa o que ela trabalha bem. Não importa se ela torce para o time A, para o time B, se ela é da religião C ou D, importa que ela entregue os resultados. Então, eu não julgo as pessoas pela aparência delas, nem pelo que elas acreditam, nem pelos hábitos pessoais dela. Eu julgo as pessoas pelo que ela faz e que ela entrega no trabalho, a termos de conhecimento, de atitudes e de habilidades, como nós falamos. A avaliação ela deve se concentrar numa análise objetiva do desempenho e não em uma avaliação subjetiva dos hábitos pessoais. Empenho e desempenho são distintos. Existe muito por aí alguns erros de pessoas que avaliam mal os seus colaboradores porque a pessoa tem uma má impressão da pessoa ou tem um julgamento porque aquela pessoa é da religião tal, eu sou de outra, ou aquela pessoa ela é espalhafatosa demais e a pessoa que avalia é mais centrada, mais na dela, e aí tem esse julgamento. Então, não é por aí. A gente não tem que avaliar pelo hábito pessoal, pelo comportamento da pessoa, mas sim o comportamento no trabalho, a atitude no trabalho, as habilidades que ela desempenha no trabalho.
Então, não pode ser subjetiva dessa forma. Terceira, a avaliação ela sempre deve ser aceita por ambos as partes, o avaliador e o avaliado. Então, ambos têm que sempre ter um consenso de, assim como o avaliador ele dá um feedback, o avaliado ele tem que ter a sensibilidade de entender e aceitar também. Porque muitas vezes tem pessoas que não aceitam as críticas, e as críticas vão existir. Muitas vezes a gente cresce muito mais com a crítica do que com o elogio, porque o elogio faz a gente ficar na zona de conforto, faz a gente continuar o mesmo profissional. Mas quando alguém te critica, significa que você tem algo a melhorar. Então, isso é muito importante. Então, ambos devem estar de acordo com a avaliação que vai trazer algum benefício, tanto para a empresa como para o funcionário. E a avaliação de desempenho deve ser utilizada para melhorar a produtividade do indivíduo dentro da organização, tornando-o mais bem equipado para produzir com eficácia e com eficiência. Então, como eu já disse, a avaliação de desempenho é uma ferramenta para poder extrair ao máximo o maior potencial que as pessoas têm em entregar maior produtividade, maiores resultados. Esse é o grande propósito que está por trás de se fazer a avaliação de desempenho. Fazer com que as pessoas conheçam e saibam como elas estão trabalhando e o quanto elas podem melhorar. Isso é muito importante. Porque a partir do momento que eu faço hoje algo bem, mas eu recebo um feedback que se eu melhorar tal coisa, em vez de fazer bem, eu vou fazer muito bem, vou fazer de maneira excelente, eu só tenho a ganhar com isso e a empresa também. Ok? Agora vamos falar sobre os pontos fracos que podem existir no processo de avaliação de desempenho. Então, se for pensar que se a avaliação de desempenho ela for tratada da maneira séria, correta, como a gente falou até aqui, ela só tem benefícios. Mas existem pessoas que fazem dela para usos totalmente equivocados, fazem dela para usos errados. E quando isso é feito de maneira errada, aí tem vários pontos fracos. Primeiro, quando as pessoas envolvidas na avaliação de desempenho percebem como uma situação de recompensa ou de punição pelo desempenho passado. Então, o que seria isso, tá? Digamos o seguinte: ano passado você foi criticado por algo que você estava fazendo muito mal. E aí, poxa, você entendeu aquilo e você procurou melhorar o máximo que você pôde para poder no ano seguinte você ter uma avaliação diferente naquele quesito. E aí, quando chega nesse ano, aquela pessoa vai e te avalia mal de novo só porque você foi mal também no ano passado. Ela tem aquela tendência de persistir com o mesmo julgamento. Então, nesse caso, esse exemplo que eu dei seria uma punição pelo desempenho passado. Ou então aquela pessoa que foi muito bem na avaliação do ano passado, aí ela relaxou. No outro ano ela nem foi tão bem assim. E aí a pessoa, quando olha no histórico, não posso falar que ela foi mal nesse ano. E fala para ela que não, você está indo muito bem e recompensa ela novamente. E não deve ser assim, certo? Então não pode ser essa sequência de se foi bem eu continuo avaliando bem, se foi mal eu continuo avaliando mal. Se eu fui mal e hoje eu sou melhor, eu tenho todo o direito de receber os créditos por isso. E se eu fui bem e hoje eu estou indo mal, eu tenho que ser chamado a atenção. Isso está errado. Então, muitas vezes tem alguns gestores que meio que ficam em cima do muro, não quer desagradar, e aí ele fica em cima do muro e comete esse tipo de problema aí, que seria um ponto fraco. Segundo, quando a ênfase do processo repousa mais sobre o preenchimento de formulários do que sobre a avaliação crítica e objetiva do desempenho. Tem muitas empresas que só para dizer que faz avaliação de desempenho, monta uma pilha de documentos de avaliação de desempenho, onde não avalia ninguém no que está bom, nem no que está ruim, nem faz tomar o conhecimento desses colaboradores, só para dizer que fez. Então, se isso se torna apenas um processo burocrático da empresa, é perda de tempo, não vale a pena. Seria um ponto fraco do processo, caso isso ocorra. Terceiro, quando as pessoas avaliadas percebem o processo como injusto ou tendencioso. A iniquidade prejudica profundamente o processo de avaliação.
Então, vamos supor que eu sou um gestor e aí tem alguma pessoa na equipe que eu não me identifico com ela, eu não tenho aquele carisma por ela. E aí, às vezes, aquela pessoa está saindo bem no trabalho. Mas aí, o que eu faço? Eu sou injusto com ela. Eu dou uma avaliação ruim para ela. Muitas empresas, elas distribuem a PL, né? As empresas que trabalham com participação de lucro, elas distribuem com base também nos resultados de avaliação de desempenho. E aí, tipo, se eu sou um chefe que eu não gosto daquela pessoa, eu avalio ela mal só para ela ganhar menos do que todo mundo. Tem chefe que é assim, ele é injusto, ele é tendencioso. E, ao mesmo tempo, tem gente que nem é tão boa assim e é avaliada super bem porque é amigo do chefe. E aí, o que acontece? No APL, a pessoa ganha um dinheiro legal e quem realmente ralou, se esforçou, suou, não foi tão bem recompensado assim. Eu trabalhei numa grande companhia que eu já fui injustiçado uma vez dessa forma, porque o chefe que estava, ele não gostava da minha pessoa. Isso era muito nítido. Ele não gostava de ter muita relação comigo. Então, toda vez que tinha avaliação de desempenho, ele me avaliava mal, por mais que eu fizesse o meu melhor dentro do trabalho. Então, isso acontece, infelizmente, por aí. Ok? Quando os comentários desfavoráveis do avaliador conduzem a uma reação negativa do avaliado. Então, dependendo do jeito que o avaliador ele dá o feedback para o avaliado, ao invés do avaliado ele compreender o erro e entender como uma oportunidade de melhoria, talvez o modo que eu passe para o colaborador, pelo contrário, eu vou desmotivar mais ainda o colaborador. E aí, com isso, em vez de atingir o objetivo da avaliação de desempenho, que é extrair mais produtividade do colaborador, pelo contrário, eu vou piorar a situação. Vou dar um exemplo desse quadro. Imagina que eu sou o seu chefe, aí eu te chamo na minha sala e falo o seguinte: o negócio é o seguinte, eu vou trazer aqui tua avaliação de desempenho, ó. Primeira coisa, pontualidade. Olha, você só chega atrasado, tá péssimo. Se você continuar assim, eu vou te mandar embora. Não aguento mais você trabalhando aqui desse jeito. Se você não se enquadrar, ó, pode ter certeza que o olho da rua te espera. Esse foi o primeiro feedback. Então, imagina, eu dou esse tipo de feedback, qual que é a tua reação? Tu vai ficar desmotivado, tu vai pegar ranço de mim, você não vai querer se comprometer no próximo ano a dar o seu melhor para mudar essa avaliação. Entendem? Agora, olha o correto. Eu te chamo na minha sala, mesmo quesito, pontualidade. Fulano, o negócio é o seguinte, eu estou trazendo a tua avaliação de desempenho, infelizmente você não performou bem nesse critério aqui de pontualidade, porque eu identifiquei muitas vezes no ano você chegando atrasado, e eu gostaria de conversar com você. Eu acho que você é um profissional muito bom nos outros aspectos, mas você está falhando muito nessa questão da pontualidade. Você está passando por algum problema? Tem alguma coisa que a empresa pode fazer para te ajudar? O que a gente pode fazer por você? A gente precisa muito que você melhore isso, porque a gente quer extrair a melhor performance de todos os colaboradores. E a gente espera contar com você também. Eu posso contar com você, eu posso ter a certeza que no próximo ano a sua avaliação de desempenho nesse critério vai ser muito melhor. Então, olhem a diferença de feedback para o colaborador, certo? Então, quando eu pratico o primeiro tipo de feedback, o resultado vai ser esse, negativo. Essa pessoa vai ficar desmotivada, ela vai fazer de tudo para fazer pior do que ela já fazia. E quando eu falo dessa forma, a pessoa ela vai entender, caramba, realmente, eu estou errado, eu preciso melhorar. Poxa, na próxima avaliação de desempenho eu vou conseguir uma avaliação melhor. Então é isso que vai motivar o colaborador e vai melhorar a produtividade dele. E quando a avaliação é inócua, o que é inócua? Quando não se enxerga. Isso é, quando está baseado em fatores de avaliação que não conduzem a nada e não agregam valor a ninguém. Então, tem algumas empresas que põem alguns critérios lá malucos, absurdos, para poder avaliar a pessoa, que nem mesmo a pessoa, o avaliador, ele sabe dar um feedback sobre esse tipo de critério para o colaborador. Às vezes tem critérios lá que não tem nada a ver com o setor de trabalho da pessoa e a pessoa é avaliada daquela forma. Entendem? Então, se isso não agrega em nada, não faz com que ele entenda que ele precisa melhorar ou continuar fazendo bem, isso não agrega.
Então, se isso acontece no formulário, não leva a entendimento nenhum, isso não ajuda. Então, é um ponto negativo. E para finalizar o assunto da nossa aula, da nossa primeira aula, avaliação de desempenho, quais os objetivos? Então, se a gente fosse saber quais os principais objetivos da avaliação de desempenho, a gente vai dizer o seguinte, ó. A avaliação de desempenho tem como objetivo diagnosticar, analisar o desempenho individual e de grupo de funcionários, promover o crescimento pessoal e profissional, bem como um melhor desempenho. Então, à medida que eu avalio as pessoas, eu começo a fazer um diagnóstico. Eu consigo fazer um raio-x de cada pessoa para poder diagnosticar onde está a doença, onde está a dor, onde está a enfermidade. O que eu preciso tratar? Como curar essa ferida para que esse organismo ele funcione 100% do jeito que a empresa espera? Então, quando ela faz isso, ela diagnostica. Então, eu vou promover esse feedback para quê? Para poder melhorar o desempenho individual, o desempenho grupal do departamento, do grupo de funcionários, e, ao mesmo tempo, vou promover o crescimento pessoal daquele profissional, porque ele vai aprender mais. Aonde ele tem deficiência, ele vai procurar aprender mais. E também vou promover o crescimento profissional dele, bem como um desempenho muito melhor. Isso aí é um dos objetivos. Então, se a gente pergunta sobre isso, melhorar o objetivo, promover crescimento, analisar o desempenho e melhorar a produtividade seriam os principais objetivos da avaliação de desempenho. E esse exemplo aqui, ó, estudos recentes mostram que as empresas adotam práticas comuns para administrar seus serviços em excelência. Alta administração comprometida com a qualidade. Então, olhem esses exemplos de algumas empresas. Nós temos aqui a Disney, o McDonald's, a Marriott, que é uma rede hoteleira. Temos aqui também uma empresa aérea, a Delta Airlines, uma referência aí, em viagens internacionais. Então, empresas de alta administração como essas, elas são altamente comprometidas com a qualidade. Então, se a qualidade ela não é executada, isso se reflete o quê? Em reclamações dos clientes. E a gente não quer isso, a gente quer a melhor performance para que os clientes sempre sigam satisfeitos. Então, alta administração, empresas como a Disney, Delta Airlines, Marriott, que é uma luxuosa rede de hotéis internacionais, e McDonald's, assumiram profundos compromissos com a qualidade. Sua administração não vê apenas o desempenho financeiro mensal, mas principalmente o desempenho dos serviços. O McDonald's insiste em mensuração contínua de cada loja em relação a um padrão de atendimento que leva em conta qualidade do serviço, limpeza e valor. Todos os franqueados que não cumprem essas exigências são eliminados. Então, olha que interessante. O McDonald's é uma empresa que vende uma franquia. Então, se você é um empresário que você tem dinheiro para investir, você pode abrir uma loja do McDonald's e ser dono de um McDonald's. Só que se você não faz exatamente conforme a franquia estabelece, você não segue os padrões de qualidade de cozinha, de atendimento, de limpeza do ambiente, de aparência de loja, o que o McDonald's faz? Ele vai lá e retira o contrato da franquia. Ele fecha a tua franquia. Então, isso vê que a empresa ela tem uma preocupação com o nome dela, com como ela atende os clientes. Então, ela avalia os franqueados. Ela faz uma avaliação de desempenho dos franqueados, por exemplo. Então, assim como o McDonald's, essas outras empresas também são seríssimas nessa questão de avaliar a performance dos colaboradores. As pessoas que trabalham nas empresas, elas são muito observadas, o desempenho delas. E aí, ó, outras 3 empresas aí, ó, First Chicago, um banco internacional, Citibank e a General Electric. Então, ó, sistemas para monitorar o desempenho de serviços. Empresas de serviços de alta categoria fazem regularmente auditorias de desempenho tanto em seus serviços quanto em seus concorrentes.
Então, olha que interessante. Elas promovem auditorias tanto nos serviços como nos concorrentes. Ele faz o que seria essa auditoria? É alguém fazer algum tipo de avaliação por fora para ver se tudo que é feito com excelência. Utilizam vários meios para mensurar o desempenho. Por exemplo, compra comparativa. O que é compra comparativa? Comprar o produto do concorrente para poder avaliar e comparar com o próprio produto. Compradores fantasmas. O que seria um comprador fantasma? Alguém já viu aquela série de reportagens do Fantástico do chefe fantasma, chefe secreto? Que o chefe ele se disfarça de colaborador e aí fica avaliando os colaboradores. Quem trabalha bem, quem trabalha mal. Tem uma série sobre isso. Isso acontece na realidade, na prática. Às vezes não o dono faz isso, mas às vezes ele contrata algum consultor, alguma auditoria externa, bota para trabalhar como se fosse um novo colaborador, mas na verdade ele só está ali para espionar as pessoas, certo? Pesquisa de consumidores, formulário de sugestões e reclamações, equipe de auditoria de serviço e cartas para o presidente. Então tem muitos meios para poder você, por exemplo, avaliar como que é a prestação de serviços da empresa para o cliente. Olha os exemplos. A General Electric ela envia 700 mil cartões respostas por ano para que as donas de casa avaliem o desempenho do pessoal de serviços. Então, se você tem um produto que apresentou algum tipo de problema e aí a assistência técnica vai lá na sua casa consertar o seu produto General Electric, esse camarada que vai lá fazer o serviço, ele deixa um cartão resposta, onde, depois que esse camarada vai embora, ela vai, preenche, bota nos correios, sem nenhum custo. O próprio cartão resposta ele vem selado, né? Não precisa pagar, o correio encaminha novamente. E o cliente ele dá ali a opinião dele sobre como foi o serviço. Olha que bacana isso. Então, eles avaliam o desempenho do pessoal de serviço dessa forma. Já o Citibank avalia continuadamente o desempenho de seus funcionários em relação a padrões de exatidão, atenção, oportunidade, emprega clientes fantasma para testar se seus funcionários estão prestando bons serviços. Então, muitas vezes a pessoa está no caixa para efetuar um pagamento e muitas vezes está atendendo uma pessoa contratada pela empresa para poder ver como que ela está atendendo ali no caixa. Por exemplo, o First Chicago ele tem um programa de mensuração de desempenho que consiste em assinalar um gráfico de desempenho semanal de vários itens relacionados com o atendimento dos consumidores. Sempre que o desempenho fica abaixo do mínimo aceitável, são tomadas providências corretivas. Então, também tem essa questão aí da empresa First Chicago. Ok? E finalizamos a nossa primeira videoaula. Então, espero que vocês tenham gostado do assunto. Na próxima semana, na próxima videoaula, nós vamos falar um pouco sobre quais os tipos de avaliadores. Então, tem muito assunto ainda para a gente falar sobre avaliação de desempenho. Se você puder, deixa um joinha aí no vídeo, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí. Você já participou de algum tipo de avaliação de desempenho onde você trabalhou ou aonde você trabalha atualmente? Me conta aí, eu quero saber. Manda um comentário aí. Deixa a sua opinião aí sobre essa questão de avaliação de desempenho nas empresas. O que você acha da avaliação de desempenho? Se você já passou por uma avaliação de desempenho, o que você achou? O que você acha que isso contribuiu para você? Deixa nos comentários aí para a gente interagir. E é isso, pessoal. Terminamos essa videoaula. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.